Muito bem, meus amigos, vamos lá. Dando sequência aqui no nosso Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corpórea. Nós estamos falando sobre o idiotismo e a loucura. Eu fiz aqui uma experiência que eu achei que deu muito certo e eu queria compartilhar com vocês. Quando nós estudamos sobre esse tema, em especial idiotismo e loucura, como eu falei para vocês, os termos que são utilizados são termos que não só caíram no desuso, como, por exemplo, idiotia, cretinismo, loucura, como também ele se torna ofensivo nos tempos atuais, em que nós procuramos trabalhar mais a inclusão, a dignidade das pessoas, o respeito pelas suas condições. Então eu fiz uma experiência, eu peguei esse conteúdo desse capítulo e coloquei numa dessas nossas inteligências e pedi para que ele fizesse uma atualização dos termos, sem, obviamente, mudar o conteúdo doutrinário que ela oferece para todos nós. E eu queria ler com vocês isso aqui, então nós vamos estudar a partir dessa mudança. Eu fiz uma comparação, tudo certinho, mas os termos modificaram e vocês vão perceber como isso faz diferença, né? Então a gente tem ali o texto quando fala sobre idiotia e depois quando ele muda respeitando as condições das pessoas, né? Então eu achei muito legal, inclusive eu vou usar isso daqui no material que eu estou criando sobre inclusão e acessibilidade nas instituições espíritas, né? Então o Espiritismo.net vem trabalhando nisso, eu falei para vocês, e a gente vai incluir esse conteúdo porque ele foi... Quando eu fiz isso assim de modo despretensioso, eu estava estudando, olhando, eu falei, deixa eu ver como é que fica. Quando eu olhei, eu falei, cara, por que eu não pensei nisso antes? Mas vamos lá. Então ele me trouxe a seguinte introdução, a gente vai então fazer aqui o estudo a partir dessa fonte, fazendo aqui as necessárias, não apenas as devidas, mas absolutamente necessárias adaptações. Então ele coloca assim, ó, para fins de reflexões, eu inclusive intitulei, aproveitando ali sempre as inspirações de Kardec, né, quando ele coloca na Revista Espírita, ele traz um tema novo, e esse tema não tem a fundamentação doutrinária, a partir das orientações dos instrutores espirituais e tudo mais. Mas tem que tomar bastante cuidado, Angelina, com essas atualizações, porque às vezes o conteúdo que atualiza, você pode mudando uma palavra, você muda o sentido. Então tem que ser assim, um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bem cuidadoso, delicado, para mudar não apenas melhorar o entendimento do texto, mas também evitar qualquer tipo de distorção, porque nós vemos, por exemplo, na Bíblia, nós temos vários tipos de Bíblias que foram traduzidas. E se você fizer uma comparação, você vai ter Bíblia que fala uma coisa num sentido e outra que fala em outro sentido, só porque mudou uma palavrinha. Então, no caso da FEB, claro, nós temos ali toda a credibilidade, né, da equipe que trabalha nessa parte de publicação de editoração, né? Mas vamos lá, ó. Então, como eu dizia para vocês, o ensaio, né, Kardec, quando ele tinha uma ideia nova, uma proposta de um tema, mas não tinha devida fundamentação, ele chamava de ensaio. Então eu coloquei aqui ensaio sobre a inclusão no Livro dos Espíritos. E aí então capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, idiotismo e loucura, questões 371 a 378. Lembrando que nós estudamos no nosso último encontro a 371 e 372, porque nós finalizamos, né, aquela parte da influência do organismo, né? E então ele me trouxe o seguinte texto, que eu achei muito bacana. Então assim, para fins de reflexão, em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, os termos idiotia e cretinismo são usados em algumas questões, notadamente nas questões 371 a 375, para discutir condições de limitação intelectual e deficiências cognitivas, refletindo a linguagem científica e social do século XIX.
Hoje, esses termos são considerados pejorativos e inadequados, sendo substituídos por expressões mais respeitosas e precisas como deficiência intelectual ou transtornos do desenvolvimento neurológico. Para reescrever essas questões de forma sensível e adequada, é essencial adotar uma linguagem inclusiva, evitar estigmas e focar na dignidade humana, mantendo o caráter doutrinário da obra. Princípios adotados para a resposta: foco na essência espiritual, preservação da discussão sobre o propósito da encarnação, o aprendizado da alma e a visão espírita de igualdade espiritual, contexto moderno, atualização do vocabulário para refletir a sensibilidade contemporânea sem alterar o significado doutrinário, e clareza e empatia, garantia de que as questões promovam reflexão espiritual sem reforçar preconceitos. Então vamos lá. Questões 371 a 378, reescritas e adaptadas. Então, só para a gente poder fazer uma comparação só, eu vou ler aqui a 371 e vejo depois essa adaptada para vocês verem a diferença. Como muda o sentido, né? Só um instantinho. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Agora, a nova questão. Qual a causa das limitações cognitivas profundas em algumas pessoas? Vejam como mudou o sentido, né? A resposta dos espíritos. As pessoas com limitações cognitivas profundas não têm uma missão específica a cumprir, mas sua existência é valiosa e possui um propósito espiritual. Essa condição pode refletir experiências de aprendizado da alma relacionadas a escolhas ou vivências em existências anteriores, sempre no contexto do progresso espiritual. Olha como mudou totalmente o sentido da coisa, né? Questão 372. Kardec pergunta, eu só vou ler mais uma, porque a gente já estudou essas duas, né? Então aqui, só um instante. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Mudando aqui agora para 372. As limitações cognitivas de algumas pessoas têm como propósito servir de instrumentos de sofrimento para seus pais? Não. As limitações cognitivas não têm como objetivo causar sofrimento aos pais. Elas fazem parte de um contexto maior de aprendizado e evolução espiritual tanto para a pessoa como para aqueles ao seu redor, promovendo lições de amor, paciência e responsabilidade mútua. Depois o próximo agora, 373, que é o que a gente vai estudar de fato, né? Kardec coloca inclusive a questão A e B, né? Então, eu coloquei inclusive no Grok, que é um outro, né? Dei algumas instruções de como ele fazer isso, e aí fez ali a mudança, né? Mas se você pedir, claro que ele faz, só colocando ali as devidas orientações, né? Bom dia, Marli. Aqui na questão A, né, pergunta se há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. A resposta dos espíritos, né? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades. Mas não são eles a origem destas. Aqui eu estou lendo o livro dos espíritos, né? Aqui o livro dos espíritos mesmo. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Depois aqui na questão 373, que é o que a gente vai estudar. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer nem bem nem mal, se acham incapacitados de progredir? Aqui agora a mudança, a gente vai seguir só nessa. Uma pessoa com deficiência intelectual profunda, que apresenta limitações significativas,
no desenvolvimento cognitivo, pode ser considerada como tendo uma alma inferior? Não. A alma é sempre a mesma. Peraí. Não, a alma é sempre da mesma essência divina, independentemente das condições físicas ou intelectuais manifestadas na encarnação. As limitações são temporárias e servem a propósitos específicos de aprendizado e evolução. Então vamos agora estudar, né, o tema em si, que vocês já perceberam a grande diferença que existe quando a gente muda a linguagem e o entendimento que nós temos. Mas vamos lá. Uma pessoa com deficiência intelectual profunda, que apresenta limitações significativas no desenvolvimento cognitivo, pode ser considerada como tendo uma alma inferior? Aqui então nós vamos, durante muito tempo, na própria história da civilização, especialmente a civilização ocidental, que é aquela que nós temos um acompanhamento maior dos nossos livros de história, né? Mas isso também certamente se aplica, né, à história das civilizações orientais e de todas as outras partes. O indivíduo que apresenta essa deficiência intelectual, seja ela profunda, seja ela intermediária, mas que traz uma diferença de comportamento no meio de uma comunidade, trazendo ali dificuldades no seu relacionamento, no seu comportamento, de todos os transtornos que nós acompanhamos hoje. Pegando, por exemplo, hoje nós temos o diagnóstico do autismo, nós temos o diagnóstico da paralisia cerebral, nós temos o diagnóstico da síndrome de Down e tantos outros transtornos. Se nós pegarmos esses indivíduos que hoje são conhecidos pela sociedade, nós temos centros de reabilitação, temos os tratamentos, temos hoje a mídia que apresenta isso de um modo bastante claro, né? Sem aquela preocupação de ficar escondendo isso como acontecia no passado, já que pessoas com deficiência intelectual e assim como deficiências físicas, no passado traziam grandes constrangimentos para suas famílias, tanto que nós encontrávamos nos manicômios, né? Cheguei até a comentar com vocês sobre o Pinel no Rio de Janeiro, sobre o Juqueri aqui em São Paulo e tantas outras casas chamadas casas de saúde mental, mas que naquela época eram chamados de manicômios, né? Onde recolhiam essas pessoas. Era ali uma condição subhumana que elas tinham. E as famílias colocavam, internavam esses indivíduos para ficar sob o cuidado da instituição, muito mais não apenas pelo tratamento em si, mas para que elas pudessem não trazer constrangimento para suas famílias. E aquelas famílias que acolhiam os seus familiares, eu ia dizer entes queridos, né, mas nesse caso acaba nem sendo tão querido assim, mas os seus familiares que traziam essa deficiência intelectual, eles ficavam reclusos, fechados num quarto, num ambiente separado da família, para evitar tudo isso. Então, numa comunidade, na civilização ocidental, nós tínhamos ali essa classificação de que indivíduos que traziam essas limitações eram considerados seres inferiores. Assim como no passado nós tínhamos que os animais não tinham alma, as pessoas negras não tinham alma, que as mulheres eram inferiores e naturalmente as pessoas com limitações, deficiências também eram consideradas inferiores. Mas Kardec então, quando ele aborda esse tema aqui no Livro dos Espíritos, para entendermos a essência do princípio inteligente, ele pergunta se aquele indivíduo que traz naquela existência uma limitação, se coloca uma pessoa com deficiência encarnada, se a essência espiritual daquele indivíduo é inferior aos demais. E como antes desse item nós estudamos sobre a influência do organismo, nós percebemos então que, assim como foi colocado aqui na questão 372b, quando foi colocado, né, se Kardec pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Barbosa, bom dia. E aí os espíritos responderam que nunca dissemos que os órgãos não têm influência. E aí mostra então que no caso dos indivíduos que trazem limitações intelectuais,
essas deficiências intelectuais, na verdade são os órgãos que são imperfeitos, limitando a manifestação das capacidades do indivíduo. Então, quer dizer, o órgão, nesse caso, é o que traz esse obstáculo. Por isso, então, que Kardec, quando ele sai do físico e entra no espiritual, e aí os espíritos respondem que muitas vezes é um indivíduo que traz até mesmo uma capacidade maior, nós vamos perceber, então, que a matéria traz essa restrição, e não simplesmente classificar o indivíduo como ele sendo superior ou inferior, pela forma como ele vive a sua existência atual. Porque muitas vezes nós temos um indivíduo que ocupa uma posição na sociedade, trazendo ali uma aparência, trazendo uma influência, trazendo um poder, e que se mostra claramente como um espírito inferior, embora ele não apresente nenhum tipo de limitação intelectual dentro dessas condições que nós estamos estudando. Por isso, então, passando da parte física e entrando no espiritual, nós vemos hoje, então, na nossa sociedade, os centros de reabilitação, acolhendo pessoas das mais variadas condições, limitações físicas, limitações intelectuais, dessas físicas, incapacidades de mobilidade, de visão, de audição e de tantas outras situações, quer dizer, trabalhando para incluir esse indivíduo na sociedade, não apenas agora, né, por enquanto, é apenas dentro do campo da dignidade pessoal, mas mais para frente também entrando no campo da igualdade espiritual, de criaturas divinas que todos nós somos. Então aqui, como foi colocado para nós, a alma é sempre da mesma essência divina, independentemente das condições físicas ou intelectuais manifestadas na encarnação. As limitações são temporárias e servem a propósitos específicos de aprendizado e evolução. Então, fazendo um paralelo com aquilo que Kardec apresentou, nós vemos que esses propósitos específicos, nós tivemos a oportunidade de pegar no livro, por exemplo, né, no Deficiente Mental Porque Fui Um, né, e até mesmo esse termo acaba sendo modificado, mas ali nós temos em cada capítulo pessoas que vão trazendo um pouco da sua história. Ali nesse livro nós temos a oportunidade de conhecer um pouco desses propósitos específicos. Assim como Kardec também já apresentou na Revista Espírita, alguns relatos de pessoas que trazem essas deficiências, por exemplo, deficiência visual, deficiência intelectual. E ali o Espírito conta um pouco da sua história. Mas aqui, de um modo geral, assim como nós, de um modo geral, analisamos a nossa existência e ficamos nos perguntando o porquê de tantas situações, por que eu nasci nesse lugar, por que eu nasci nessa condição, por que eu nasci nesse grupo familiar, por que eu estou vivendo essas experiências, nós não sabemos. Da mesma forma que essas experiências de deficiências intelectuais ou físicas, seja lá como for, também são experiências específicas que nós desconhecemos. Mas que no mundo espiritual, toda essa história ela está ali devidamente registrada, compreendida, e que nesse momento nós ainda não temos condições de percebê-las. Questão número 374. Só um instante. Qual a situação do espírito de uma pessoa com deficiência espiritual profunda? Então, qual a situação do espírito? Né? Aqui na questão 374 do Livro dos Espíritos, na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Então, aqui no caso, qual a situação do espírito de uma pessoa com deficiência intelectual profunda? O espírito em uma pessoa com deficiência intelectual profunda está em uma experiência temporária que limita a expressão de suas faculdades. Essa condição não diminui sua natureza espiritual, mas reflete um estado de aprendizado ou reparação conforme as necessidades de sua evolução. Né? Então, aqui mais uma vez, complementando aquilo que nós já trouxemos na questão 373, fala exatamente sobre isso. São experiências temporárias, são experiências com propósitos específicos,
mas que o espírito naquele momento não tem condições de manifestar a sua compreensão. Embora, eu me recordo que eu vi certa vez, já cheguei a comentar com vocês, tá? Fica com Deus, bom dia. Eu cheguei a comentar com vocês de uma entrevista que eu vi de um trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui de São Paulo, em que eles estavam fazendo uma experiência mediúnica, que era, experiência não, eles observavam um fenômeno que estava acontecendo durante os trabalhos mediúnicos que eles realizavam, essa instituição daqui de São Paulo, que era exatamente a manifestação de espíritos que se declaravam como espíritos encarnados, que se encontravam restritos em corpos muito limitados, mas que durante o desdobramento eles se manifestavam na reunião. Porque a gente lembra que durante reuniões mediúnicas, o espírito que se manifesta ele pode estar encarnado ou desencarnado. Estando encarnado ou desencarnado, o espírito ali simplesmente ele tem a oportunidade de, expandindo a sua consciência, trazer ali aqueles depoimentos. E aí eles foram percebendo que conforme os espíritos foram então dando ali, contando as suas histórias, eles perceberam que eram pessoas que estavam internadas no hospital da própria instituição que acolhia pessoas com deficiências intelectuais. Mas que durante essas manifestações, muitas vezes manifestavam ali uma clareza de raciocínio, manifestavam a sua inteligência sem qualquer tipo de restrição. Porque o espírito limitado no corpo, a influência da matéria sobre ele, não apenas limita, mas muitas vezes também traz para ele ali uma restrição na sua capacidade de entendimento e de percepção das coisas. Mas quando ele se encontra na condição espiritual, em que ele se desdobra da matéria, ainda ele pode continuar sofrendo da influência do corpo, porque o fato do espírito estar encarnado, né, a influência do corpo material é muito forte sobre ele, e às vezes ele próprio, né, sofre o efeito dessa influência, mas muitos outros espíritos têm o corpo físico, que é para ele uma limitação, mas quando ele se expande espiritualmente, ele não sofre a influência. Daí então que ele pode falar com clareza, ter um raciocínio lógico, ter um entendimento da sua condição. Então o corpo pode ou não exercer sobre o espírito esse tipo de influência, fazendo com que ele próprio seja limitado na sua capacidade. E aí o que nós vamos perceber também é que muitos espíritos que reencarnam nessa condição são espíritos que já trazem transtornos também devido a experiências dolorosas que viveram anteriormente. Nós acompanhamos em André Luiz, cheguei a comentar com vocês sobre isso, daquele posto de socorro, naquelas esferas mais inferiores, em que muitos indivíduos eram trazidos para aquele posto de socorro pelo merecimento que tinha, pela intercessão de outras pessoas e tudo mais, e aí o espírito então estava tão deformado perispiritualmente, devido à sua condição mental, que a terapia necessária naquele momento era uma reencarnação compulsória, ou seja, ele era levado para uma reencarnação, e a partir então dessa nova experiência, ele começaria então a reorganizar a sua mente para que em existências futuras ele pudesse aproveitar a reencarnação. Então o próprio espírito já traz essas perturbações, que são de grande influência, limitando a sua capacidade. Outros escolhem corpos limitados. Olha só a diferença. O espírito é conduzido para uma reencarnação porque ele já se encontra com esse transtorno, e outros espíritos escolhem a limitação para exatamente evitar que ele se manifestasse e repetisse, por exemplo, erros do passado. Dudu colocou, né? Será que esses espíritos que estão chegando agora vieram de orbes mais avançados, colocados aqui no orbe terreno, não são ajustados ao nosso planeta, como no caso dos autistas, que vejo certas inteligências em alguns deles, como na arte, engenharia, etc. Será que esses irmãozinhos que para nós são espíritos espiando, né? Quando que para o do orbe, né, que vieram, eram normais, que para nós é considerado como deficiente, tem sim e tem não. Né? Apenas um pensamento que me veio agora. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque cada espírito que reencarna tem a sua própria história.
né? Mas antes mesmo, né, eu pelo menos penso dessa forma, antes de pensarmos em espíritos que chegam de ambientes de outras esferas e tudo mais, nós podemos pensar na recuperação dos próprios habitantes aqui do nosso planeta. Quantos e quantos são os espíritos e trazem essas condições, essas necessidades de expiação, de resgate, e essas experiências de limitações intelectuais fazem parte desse processo de aprendizado. Então não precisamos necessariamente olhar para fora do planeta, né? O nosso planeta já tem aqui um efetivo bastante expressivo de espíritos que estão agora, nessa fase de transição do nosso planeta, reencarnando para aproveitar esse momento para se resgatarem, né? Para resgatarem suas histórias e tudo mais, né? Várias histórias eu já li também, em algumas manifestações, que esses espíritos, por exemplo, né, não é o caso que eu já li numa fonte que nós não podemos dizer que é uma fonte doutrinária, mas é algo que trouxe um modo de pensar diferente, que muitos espíritos que chegam de esferas mais elevadas, principalmente que trazem, né, eles eram chamados de crianças índigo, né, que eram aqueles espíritos que trazem uma capacidade intelectual mais elevada, vindo exatamente de esferas superiores, e quando reencarnam, eles ocupam esses corpos e apresentam esses transtornos, por exemplo, de hiperatividade. E esse transtorno de hiperatividade é muitas vezes o espírito ansioso para querer logo fazer aquilo que ele deseja, mas a limitação da matéria e a limitação da fase de desenvolvimento que ele se encontra como criança, como adolescente, é algo que incomoda, porque embora ele seja intelectualmente elevado, não quer dizer que ele seja moralmente superior à média do nosso planeta. Então, essas reencarnações que vão chegando exercem sobre o espírito uma certa restrição, principalmente do ambiente de onde eles chegam. Mas tudo isso aí para nós acaba sendo uma especulação, porque toda essa dinâmica de imigração, digamos assim, de espíritos para o nosso mundo é algo que foge da nossa compreensão. Nós temos muito poucas informações sobre isso e assim tudo que é esclarecendo, né? Se regenerando para um futuro ainda melhor, para quando dos desencarnes futuros, né, voltar ainda sem a expiação, melhorando muito o seu processo cognitivo, né? Então é uma forma de, nesse momento, passar por essa fase de experiências, aprendendo com essa experiência, resolvendo as suas pendências do seu histórico, né, da sua trajetória passada, para que numa próxima encarnação o espírito já librado, consciente, com a sua consciência já, né, livre, para que ele possa agora trabalhar visando realmente o seu progresso e o progresso do nosso mundo. É para isso que serve a expiação. Quando ela é bem aproveitada, essa libertação moral que o espírito vivencia permite que ele não apenas se sinta livre para se manifestar, mas o próprio aprendizado traz para ele também a maturidade para que as suas próprias próximas experiências sejam experiências construtivas, em que ele vá agora realmente fazendo com que cada ação sua gere um resultado positivo a seu favor e a favor do ambiente onde ele vive. Próxima questão, vamos lá. 375. Kardec pergunta, né? Qual na loucura a situação do espírito? É a questão agora reescrita. Qual pode ser o propósito da existência de pessoas com limitações cognitivas profundas? Então ele diz para nós aqui, a existência de pessoas com limitações cognitivas profundas tem um propósito espiritual elevado. Ela oferece oportunidades de aprendizado, tanto para a própria alma, que vivencia uma experiência específica, quanto para aqueles que com ela convivem, promovendo virtudes como a compaixão, a paciência e o amor incondicional. Então, aqui fazendo esse ajuste, nós já vimos então aqui, né, uma reflexão interessante. Na questão 376, né, aqui, só para analisar aqui com mais profundidade aquilo que Kardec colocou na 375, que tem uma resposta aqui um pouco mais extensa. Qual na loucura
Aqui no caso são, em vez de colocar loucura, nós podemos dizer qual, na condição de pessoas, em pessoas com condição de transtornos mentais, a situação do espírito. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que desses dependam, sua ação e suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja um órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, quer dizer, o espírito não consegue manifestar-se de um modo pleno e também com controle, dependendo dos órgãos que ele apresenta. No caso, por exemplo, hoje nós temos na psiquiatria e na neurologia um estudo, como nós já vimos no estudo passado, falando sobre o cérebro de Einstein, mas hoje nós saímos da esfera dos gênios e entramos na esfera das pessoas comuns, estudando, por exemplo, qual é a causa de determinados tipos de comportamento. No caso, por exemplo, da agressividade, das compulsões, dos crimes que nós encontramos. E aí então os cientistas observam que em alguns cérebros há malformações, algumas regiões que são comprometidas. É o que nós encontramos, por exemplo, em pessoas que atingem determinada idade e começam a sofrer alguns tipos de limitações neurológicas. Então os neurônios, como a gente vê, por exemplo, é o caso de pessoas que trazem Alzheimer. O que é o Alzheimer? Nós temos ali regiões do cérebro que vão, os neurônios vão ali morrendo, e aquela região que traz para ele a clareza de raciocínio, eu tenho um tio que ele tem Alzheimer, então tem hora que ele está no ar e tem hora que ele sai do ar, em que ele perde consciência do que está falando, e às vezes perde consciência das pessoas, dos locais, então é bem característico no Alzheimer. Então isso não é o espírito que está passando por esse tipo de amnésia, digamos assim, mas o seu cérebro não permite que ele tenha essa percepção do mundo físico que ele vive. E aí então é a grande diferença que você tem de um organismo que começa a apresentar essas deficiências, essas limitações, e do espírito que não consegue se manifestar pelo fato dessas limitações impedirem a sua capacidade de raciocínio e de entendimento. Por isso, então, como é colocado para nós aqui, o espírito tem a seu serviço órgãos incompletos ou alterados. Uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, ele sabe no seu foro íntimo aquilo que ele quer, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele precisa, mas ele simplesmente não consegue. Mas nesse caso, por exemplo, com as nossas ciências atuais, que tem uma visão muito mais material, estudando o organismo e não tendo o entendimento da realidade do espírito, eles não percebem isso, porque você não tem como sondar aquilo que acontece no íntimo daquele paciente, no íntimo daquele familiar. Você o vê, por exemplo, parado, quieto. Mas o que acontece na mente dele? Segundo a visão das nossas ciências, ele não consegue pensar porque o cérebro dele está com defeito. Mas quando nós estudamos a partir da perspectiva do espiritismo, em que vê a realidade do espírito, a mente dele pode estar em plena atividade, mas ele simplesmente não consegue se manifestar.
É falado para nós, por exemplo, sobre o autismo. O autismo, o espírito não consegue se comunicar, ele não consegue interagir com o meio. Mas o que acontece na mente daquela pessoa com autismo, quando ele tem ali em torno dele pessoas, movimentações, isso quando a gente fala no caso do espectro mais grave, num grau mais elevado, né, em que a pessoa não consegue se manifestar, porque o autismo ele tem ali diversos graus. Né? Eu tenho alunos que têm esse tipo de transtorno que se manifestam ali bem na parte de socialização, dificuldade de compreensão daquilo que é abstrato, mas se comunica absolutamente normal. Então a gente tem que trabalhar com essas deficiências. Mas muitas vezes nós encontramos aquele autismo com grau mais profundo, em que a criança, o jovem, o adulto, simplesmente não consegue interagir com o meio externo. É aqueles filmes, aqueles documentários que a gente vê, que são aquelas pessoas, o Rain Man, por exemplo, né? Dustin Hoffman, Tom Cruise, que nós vimos aquele filme tão interessante lá nos anos de 1990, que mostrava um adulto que trazia esse transtorno, que era internado e que ele tinha uma dificuldade enorme de se comunicar. E qualquer tipo de alteração no seu ambiente provocava nele uma reação muitas vezes descontrolada, de medo, de agressividade, enfim. Então, nós olhamos para aquela pessoa e vemos o seu comportamento. Mas e o espírito lá dentro, enclausurado, fechado naquele corpo, em que ele não consegue se manifestar? Já foi observado, por exemplo, algumas deformidades em algumas regiões do cérebro, causadas por doenças ou por traumas, em que muda o comportamento da pessoa. Naquele caso, por exemplo, em que nós temos a libido. A libido é esse instinto sexual que todos os seres vivos têm. Principalmente dos reinos mais evoluídos, né, desde o animal até o humano, né? Então nós temos ali, todos nós temos a nossa libido. E de repente tem um indivíduo que sofre um trauma neurológico, em que aquela região em que traz para ele aquele discernimento, aquela capacidade de analisar o seu comportamento na relação com o outro, quando essa região ela acaba sendo afetada, ele não tem limites. Então, quer dizer, esse instinto da sexualidade que ele tem acaba se manifestando de um modo completamente descontrolado. A pessoa anda nua na rua, a pessoa abusa de outra pessoa. Ela perde completamente a noção. E idosos são assim também. Me recordo que minha irmã comentava, que ela é físio, né, vocês sabem, e ela então tratava de paciente muito idoso que tinha Alzheimer. E de repente ela estava ajudando, de repente a pessoa tinha um comportamento ali que era inadequado. Inadequado dentro para uma pessoa que traz ali uma capacidade normal de análise. Mas para alguém que tem essa região do cérebro que dá para ele essa moralidade de conter esses impulsos, quando ele perde isso, ele faz qualquer coisa. De repente ele está baixando a calça, de repente ele agarra, e ele não sabe o que está fazendo. Quer dizer, a pessoa encarnada, não sabe o que está fazendo. Mas quantas vezes o espírito depois percebe esse comportamento e se sente totalmente constrangido? Mas ele não pode manifestar. Porque é isso que está colocando aqui agora, que é tão significativo para nós. Imagina agora, lendo mais uma vez esse trecho, imagina agora que seja o órgão, aqui no Livro dos Espíritos, né? Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, e não apenas da inteligência, eu acrescento aqui também, da parte dos valores, da moralidade. Né? É aquilo que contém o indivíduo para comportamentos que o tenham inseridos na sociedade. Né? Daquilo que ele fala, do modo como ele se comporta, das suas condutas e tudo mais. Então, imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter.
Então, quer dizer, ele faz aquilo por impulso e ele não consegue evitar. É o caso que nós comentamos, né, de pessoas com autismo, que muitas vezes ele fica agressivo porque o ambiente dele em torno dele mudou, mas ele não quer se comportar daquela forma. Mas o seu cérebro não consegue permitir que ele tenha um entendimento daquilo tudo e a forma como ele se manifesta. Como é que o som, pessoal? Me dá um ok, por favor. Está todo mundo quietinho aí? Só para saber se vocês estão aí ainda. Ah, ok, tá bom. Só para estar todo mundo quieto, né? Falei, vai que eu estou falando sozinho. Mas vamos lá. Então, aqui esse é o grande mistério que nós temos hoje das nossas neurociências, né? Da psiquiatria, que tem muito ainda a avançar para evitar, para deixar de estudar apenas a matéria, apenas o organismo e passar a estudar o espírito. Então, quer dizer assim, eles estudam dentro de uma limitação, dentro de um espaço. Só que além desse espaço existe um outro universo a ser explorado que as nossas ciências não conseguem ainda adentrar. Pois é, muito legal, muito interessante estudar isso. E é mais interessante ainda estudar isso na prática. Aqui na questão que nós estamos vendo agora, que é a questão 375, qual na loucura a situação do espírito? Aí eu comentei com vocês sobre esses documentários que nós temos hoje, que falam sobre manicômios, que falam sobre... pois é. E a gente vê assim que esse comportamento... Eu tenho duas alunas, uma vai fazer 18 anos agora, e a outra que tem 16, vai fazer 17. E são comportamentos completamente diferentes. Para a mesma condição. Só que são graus diferentes e dá a impressão de que é assim, né? Quando você... se você está gripado, você tem esses sintomas. No caso de um transtorno, como no caso do autismo, os sintomas não são os mesmos, o comportamento não é o mesmo. Né, Camille, né? Então manda um beijinho para ela. Então, quer dizer, a família tem muito que aprender, o espírito tem muito que aprender. E aqui, nesse caso, Kardec não está comentando sobre a importância da família nesse tipo de experiência. E quando eu falo importância, não é apenas assim a importância em auxiliar, mas qual é também a responsabilidade da família, também não apenas no cuidar, mas na causa. Porque os espíritos já orientaram que muitas vezes uma experiência difícil dentro de um grupo familiar que o indivíduo está vivenciando, a família é corresponsável. O que gerou a causa desse transtorno nessa pessoa atualmente, lá naquele passado? E de que forma que a família estava comprometida com isso? Será que alguns dos familiares foram responsáveis por gerar esse transtorno no passado e hoje, dentro dessa experiência coletiva de resgate, a própria família veio acolher de novo esse espírito? Nós vimos com o André Luiz isso. A Márcia colocou, né, eu tenho sequela de poliomielite, né, e logo uma limitação física, né, estou atenta a esse tema. Pois é, eu também tenho as minhas experiências, mas então a gente tem aqui bastante coisa para aprender junto. Então aqui nessa parte da loucura que a gente coloca, eu falei para vocês desses documentários em que mostram para nós as condições dos manicômios, os médicos, como os médicos tratavam isso no passado, os filmes históricos, as séries históricas que contam um pouco de como era a medicina e a sociedade no final do século XIX, começo do século XX, para lidar com essas experiências que eram tão difíceis. Eu tive experiência na época em que eu trabalhava na área de saúde, isso durante a minha juventude, eu tive uma experiência de conduzir um paciente até um hospital de saúde mental aqui em São Paulo. E aí nós levamos esse paciente e deixamos eles ali fazendo a transferência e eu fiquei aguardando. E eu fiquei aguardando num saguão onde tinham pacientes que tinham ali certa liberdade. E eu confesso para vocês que era um ambiente assustador. De perceber assim que você via aquelas pessoas que muitas vezes elas não tinham consciência do que estava acontecendo. As pessoas. Mas o espírito ali dentro poderia ser o espírito limitado por aquele corpo que não conseguia se manifestar, ou poderia ser o próprio espírito que trazia esse transtorno, como nós comentamos, em que ele reencarna exatamente para fazer esses ajustes,
porque espiritualmente ele já estava transtornado. Algo bastante interessante para a gente compreender, né? Vamos lá então, avançando. Então, o desorganizado tem vários documentários sobre isso. Se você puder depois, Marion, você lembrando, coloca lá no nosso grupo, tá? Para a gente poder lembrar, pesquisar e estudar, que é bem interessante, tá? Então, questão 376. Ah, sim, um filme, né? Eu tenho esse filme, eu passo para vocês, então. A gente chegou até a falar sobre isso. Eu acho que é Nice ou Nise, o nome dela, que conta a história de uma médica, né, no começo do século XX, que trouxe uma grande revolução na forma de conduzir os tratamentos a pessoas com transtornos mentais. Né? Vale a pena a gente estudar para quem tem interesse nesse tema. E para quem também não tem interesse no tema em si, doutrinariamente também é significativo. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Olha só então, o espírito pode impressionar-se temporariamente com essa alteração do corpo. Então o espírito sofre. Não é simplesmente alguém plenamente livre, leve e solto dentro de um carro defeituoso. Muitas vezes o defeito do carro também afeta o motorista. Fazendo ali, né, uma ilustração bem simples. E ele continua. Pode mesmo suceder que com a continuação durando longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Então, quantos são aqueles que reencarnam vivendo determinadas experiências que trazem esses transtornos, o espírito, quando ele desencarna, ele volta ao mundo espiritual, sofrendo o efeito desses transtornos. Então, quando nós temos essas orientações que os espíritos trazem, dizendo para nós que basta o espírito se libertar do corpo físico através da desencarnação, ou então pelo próprio desdobramento, quando ele tem ali uma liberdade parcial, no mundo espiritual ele tem ali plena consciência da sua realidade e tem plena liberdade de ação. Isso não acontece assim. Para quem o espírito tem essa capacidade de se desvincular do corpo e mostrar claramente, totalmente o seu potencial espiritual, tem que ser um espírito muito evoluído no sentido de domínio sobre a sua própria consciência, clareza de raciocínio, de entendimento, para não se deixar influenciar pela matéria. Mas, de um modo geral, aqui para nós que estamos encarnados, nós não temos como evitar que isso aconteça. Por isso que muitas vezes o indivíduo que acaba se envolvendo aqui no mundo físico, dentro dessa área da psiquiatria, quando nós falamos de pessoas que são dependentes químicos, de medicamentos, de drogas, de álcool, qualquer outro tipo de substância, quando ele chega no mundo espiritual, o espírito, vamos dizer assim, ele não tinha esse transtorno. Mas ele se deixa influenciar, se torna dependente das sensações, e depois que ele desencarna, ele sente falta disso. Então, quer dizer, o mundo material exerce sobre nós uma influência que é muito maior do que a gente supõe. Porque, de um modo simplificado, a gente sempre pensa assim, não, quando eu desencarnar isso passa. Não passa, não. Porque para que isso aconteça, existe um trabalho terapêutico para lidar com a nossa mente que traz esse tipo de transtorno, um trabalho muito difícil. Que há espíritos que demoram 2, 3 encarnações para que aconteça isso tudo. Dependendo da forma como ele resiste. Por isso que os espíritos disseram aqui para Kardec no final, quando diz assim, ó, pode mesmo suceder que com a continuação, durando longo tempo, a loucura, e a gente pode estender aqui, a loucura, as limitações físicas, os transtornos mentais de um modo geral, podemos aqui colocar tudo junto. A repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência
de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Se ele só consegue se libertar depois de haver se libertado de toda a impressão, a pergunta é: quanto tempo ele demora para se libertar? Será que isso é assim de uma hora para outra? Se muitas vezes ele demora muito tempo para sofrer essa influência, depois ele simplesmente de uma hora para outra, ele desencarna de um jeito e acorda de outro? Certamente que não, porque cada espírito tem o seu próprio tempo. Vai depender muito do seu grau de consciência, das suas dificuldades. Porque nós sabemos que um espírito, sem nenhum tipo de transtorno, quando ele desencarna, ele chega no mundo espiritual com a consciência completamente presa ao mundo físico, pensando nos seus familiares, pensando na vida que ele teve, pensando nas posses que ele deixou, pensando na importância que a sua personalidade tinha. Se o espírito, sem nenhum tipo de transtorno, já sofre com essas dificuldades, imagina aquele que passa por elas. Então não foi à toa que nós percebemos então que, dentre os espíritos que reencarnaram no nosso meio, trazendo uma proposta de mudar o pensamento do nosso mundo dentro dessa área da saúde mental, nós podemos perceber que muitos deles eram psiquiatras. Porque o psiquiatra ele não tratava apenas da matéria, não era o cirurgião, o ortopedista, o gastroenterologista, era aquele que trabalhava com a mente. Porque o espírito sofre principalmente daquilo que afeta a sua mente e a sua consciência. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele escreveu um livro sobre isso. Quando ele estava encarnado, ele escreveu A Loucura sobre o Novo Prisma. Exatamente porque isso, Nise, o coração da loucura. Obrigado, Angelina. Esse que é o nome. Está no YouTube, tá? Para quem quiser, é só procurar que tem aí. Então é um livro, é um filme que conta uma história de uma instituição que tinha ali sua forma de tratar os pacientes e uma médica que chega, primeiro por ser mulher, que já sofreu os preconceitos da sociedade. Depois da área da psiquiatria, que era uma área extremamente difícil de ser trabalhada, cheia de preconceitos, com tantas limitações de entendimento. Os tratamentos agressivos que eram proporcionados. E ela vem então para trazer essa revolução. Vale a pena a gente estudar para poder dar uma ilustrada nesse tema. Então tudo isso mostra para nós o quão difícil é lidar com esse tema. Questão 376, vamos aqui só para a gente finalizar. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Então aqui nós temos no nosso tema, deixa eu ver aqui, espera lá, está aqui, ó. 378, né, que é a mudança que foi feita. Uma pessoa com transtornos mentais graves é responsável por seus atos? A responsabilidade de uma pessoa com transtornos mentais graves é proporcional ao grau de consciência e discernimento. Se a perturbação anula completamente sua capacidade de entendimento, o espírito não é responsabilizado pelos atos praticados nesse estado, mas pode responder por causas anteriores que levaram a essa condição. E aqui então a gente já viu sobre isso, que os espíritos aqui estudaram, né, trouxeram para nós, dizendo assim então que por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar os seus grilhões. Então o transtorno leva o indivíduo até mesmo a perder essa capacidade de raciocínio, esse entendimento, esse discernimento que ele tem dessa sua realidade. Né? Então, mas aqui de modo geral, se ele tem condições, se ele tem consciência da sua condição, sempre vai dizer para nós que depende do caso. Em alguns momentos, a pessoa com transtornos mentais graves pode ter lampejos de consciência sobre a sua condição, mas, em geral, a perturbação dificulta a clareza plena. O espírito, no entanto, permanece intacto em sua essência e pode compreender melhor a sua condição após
à desencarnação. Só vendo aqui qual é a próxima que nós temos. 377. Então aqui, né, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação e que o lançara ao sono. E aqui para finalizar só, então, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Depois da morte. Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso de sua vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que àquele o prendiam. Então, quando ele fala sobre ressentir, significa sofrer o efeito, não apenas do transtorno, mas consciencialmente também, sentir ali o constrangimento que isso proporciona. Então, meus amigos, encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Pois é, olha só que bacana, né? E por isso que esse livro, sendo estudado pelos profissionais da área de saúde, seria assim uma revolução, né? Levaria a ser um entendimento significativo, né? Então, o próximo tema que nós vamos estudar na questão 379 é a infância. Então, nós sairemos agora dessa parte dos transtornos mentais e entraremos na infância para falar sobre a restrição que o corpo físico, durante essa fase inicial de desenvolvimento, proporciona para o espírito. Que tipo de limitação ele sente, enquanto o corpo físico não ainda tem a estrutura adequada para que o cérebro possa se manifestar. Então, esse vai ser o tema para nós, no nosso próximo estudo. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui.